Feliz sábado, crianças! Tudo bom com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos aqui para estudarmos um pouquinho da nossa lição de hoje. Vai ser diferente, né? Porque a gente não pode estar se reunindo na igreja ainda, mas dentro em breve estaremos todos juntos novamente. Então nós estamos na lição de número 5, né, do nosso trimestre, que tem como tema Você me ama. Aqui nós temos aqui a nossa liçãozinha, né, que vocês têm em casa. Nós vamos fazer uma recapitulação bem rápida da lição e durante a semana vocês vão estudar em casa com seus pais, tá bom? O título do nosso verso para decorar. Novamente Jesus disse, você me ama? Pastorei as minhas ovelhas. Isso está em João 21:16. Olá, meus alunos dos primários. É uma alegria estar aqui para falar com vocês. O objetivo desse vídeo vai ser a gente fazer a nossa classe de maneira virtual. O Alexandre está rindo ali, que está filmando. O objetivo desse nosso vídeo, então, é a gente fazer a classe dos primários de maneira virtual, né? Então, esse vai ser o sábado, dia 2 de maio, é a nossa quinta lição desse segundo trimestre. Essa lição é para os primários, né, de 6 a 9 anos, mas se eu, por acaso alguém do Jardim da Infância quiser participar, ou alguém dos juvenis, que seria a classe depois, quiser participar, não tem problema, né? O vídeo acho que vai servir para todos. Primeiramente, queria saber se vocês estão bem. A gente aqui em casa, nós estamos tranquilos, estamos fazendo a quarentena direitinho. Já estamos aí há 40 dias aqui em casa. E parece que já estamos, esses 40 dias parece que já são uns 200, né? A gente fica bastante tempo em casa e cansa um pouco, né? Acredito que vocês também devam estar cansados, mas é necessário, né? Estamos resguardando a nossa saúde, estamos nos protegendo. Então eu espero que todos vocês estejam bem. Eu já liguei para a maioria de vocês, vou ligar novamente para saber como é que estão, se estão tendo algum tipo de dificuldade. Mas pelo que a gente já conversou, tá todo mundo bem, que bom, né? E na lição de hoje a gente vai ver que Jesus nos pede para que cuidemos uns dos outros, né? E para começar então aqui a nossa classe dos primários, a Elisa vai passar a carta missionária. Mas antes disso eu vou convidar vocês para fecharem seus olhinhos para a gente fazer uma oração. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que temos recebido. Senhor, pedimos que agora que iremos estudar a liçãozinha, que o Senhor esteja aqui conosco, esteja na casa de cada um dos alunos, ajudando-os, dando saúde a eles, protegendo eles, e que essa lição seja uma bênção. É isso que nós pedimos agradecidos, em nome do amor de Jesus. Amém. Pode contar. Oi, feliz sábado! Agora eu vou contar a história da carta missionária. Esperando pelos pais. A história conta de uma menina que se chamava Justina, que vivia com a avó em Colíbase. Ela nunca teve a oportunidade de ver os pais pessoalmente. Ela só via por meio de vídeo, porque os pais tinham ido para a Irlanda devido ao emprego. Eles prometeram para ela que 2 anos depois de eles irem para a Irlanda, eles iriam voltar e pegar ela. 2 anos se passaram e ela não esperava a hora de eles buscarem ela. Os vídeos que ela também fazia para eles, ela contava sobre a plantação que ela tinha com a avó e sobre as flores que ela cultivava. Ela sempre perguntava para a avó quando que eles iam voltar. E a resposta sempre era em breve. Um dia desses, a avó falou para ela olhar na janela. E quando ela olhou, estavam os pais dela e mais uma menininha que eles tiveram na Irlanda, Jennifer. A carta conta que ela correu para abraçá-los e ficou muito feliz. Hoje ela tem 19 anos e mora na Irlanda. A mesma felicidade que ela teve quando os pais dela foram buscar ela quer ter quando for para o céu e for morar com Jesus. Agora nós vamos fazer uma atividade preparatória. Alexandre, o que Deus quer que nós façamos? Isso está na Bíblia em Êxodo 20. Não matarás.
Não. Obedecer os pais. Amar a Deus. E não mentir. Pode ler o verso de hoje? Novamente Jesus disse: Você me ama, pastorei minhas ovelhas. João 21:16. E quem são essas ovelhas? Nós vamos descobrir daqui a pouco. Na atividade preparatória, o Alexandre nos falou coisas que Jesus nos pede para fazermos. Ele citou ali que Jesus nos pede para não matarmos outras pessoas, citou que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas. O Alexandre falou também que a gente não deve mentir, devemos obedecer aos pais. Isso tudo está correto, são coisas que Jesus nos pede para fazermos. E na lição de hoje, Jesus fez um pedido especial para Pedro, e é isso que a gente vai estudar. Esse pedido que Jesus fez, pedido especial ao discípulo dele, ao Pedro. Mas antes disso, eu vou contextualizar um pouco essa nossa lição. Então, como a gente já vinha estudando nas lições passadas, né? Jesus foi morto na sexta-feira, no domingo ele ressuscitou, ele foi para o céu e aí depois ele voltou aqui para a terra e apareceu para os discípulos 2 vezes. E agora então a gente vai ver a terceira aparição de Jesus para os discípulos. Isso aí depois de ele já ter sido morto, Jesus apareceu novamente aos discípulos, né? Os discípulos eles estavam meio tristes, né? Bastante tristes. E até que eles não tinham o que fazer e Pedro falou, eu vou pescar. E aí foi pescar e outros 6 discípulos foram com ele. Eles então foram pescar lá no mar da Galileia e Pedro com esses 6 discípulos pegaram seu barquinho, foram para o alto mar e ficaram ali pescando a noite toda. Deve ter sido bastante trabalhoso, né? Ficar a noite toda pescando, já fazia tempo que eles não tinham essa atividade, porque antes de conhecer Jesus eles eram pescadores, mas depois eles ficaram aí um tempo aí de 2, 3 anos com Jesus, e nesse intervalo de tempo que eles estavam com Jesus, provavelmente eles não exerceram a pesca, e agora então eles estavam iniciando novamente. E passou a noite toda, não pescaram nada, e quando já estava amanhecendo, já estava ficando claro, eles viram que lá na margem do mar da Galileia tinha um estranho, tinha uma pessoa estranha parada, e aí eles não sabiam quem era, e essa pessoa então falou com eles, e perguntou, vocês já pegaram alguma coisa? Eles falaram, não pegamos nada. Então aquela pessoa falou, então joga a rede do lado direito do barco. E eles não tinham pegado nada, mas acharam que não tinha peixe mesmo, mas mesmo assim resolveram jogar. Jogaram a rede e a rede veio cheia de peixes. Quando eles começaram a puxar os peixinhos, a rede veio cheia de peixes. E então João reconheceu Jesus e falou, é Jesus que está na praia. E Pedro então rapidamente se jogou na água e foi nadando até Jesus. E aí Jesus ele havia já preparado, ele havia feito uma fogueira e havia preparado ali pães e peixes para os seus discípulos. E Jesus pediu, né? Tragam-me mais peixes. Ele tinha feito ali alguns peixinhos, mas pediu para que trouxessem mais peixes para ele. E ele colocou ali na fogueira e preparou então aquela refeição, terminou de preparar aquela refeição que ele estava fazendo. E deve ter sido deliciosa, né, aquela refeição, porque os discípulos, imagine, os discípulos pescaram a noite toda, deviam estar morrendo de fome.
aí cansados, aí chegar e comer um peixinho na brasa com um pãozinho deve ter sido delicioso, né? E Jesus então conversa com eles, deve ter sido um momento gostoso, descontraído, e Jesus então chama Pedro e pergunta para Pedro, que é essa pergunta que eu falei ali na introdução, né? Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: claro que sim, Senhor. E aí Pedro então olhou novamente para ele e perguntou: Simão Pedro, filho de João, tu me amas? E aí Pedro falou: sim, Senhor, claro que eu te amo. E aí Jesus então perguntou pela terceira vez: Simão Pedro, filho de João, tu me amas? E aí Pedro ficou triste, né? Ele provavelmente pensou: poxa vida, será que Jesus não está acreditando no que eu estou falando? Mas mesmo assim, então Pedro respondeu, deu a mesma resposta, né? Claro que eu te amo, Senhor. E aí então Jesus falou assim: então cuida de minhas ovelhas. Nas três vezes que Pedro falou, claro que eu te amo, Senhor, Jesus terminou a pergunta dizendo, né? Se me amas, então cuida das minhas ovelhas. E na terceira vez que Pedro então respondeu, ele falou: então cuida de minhas ovelhas, e no final falou: segue-me. E isso ele disse na frente dos outros discípulos. Os outros discípulos estavam escutando aquela conversa. Então, bastante interessante, né? Por que será que Jesus perguntou 3 vezes? Vocês viram ali que que eu li agora para vocês que Jesus fez a mesma pergunta durante 3 vezes. Por que será que Jesus fez isso? Pensem aí. Jesus queria deixar claro para seus discípulos que ele havia perdoado Pedro e para Pedro também, né? Deixar claro para Pedro que ele estava perdoado. Pedro estava com a consciência pesada porque ele havia negado Jesus 3 vezes. Depois ele viu ali o mestre morrendo na cruz. Então, isso aí ajudou a deixar claro para Pedro e também como foi na frente dos outros discípulos e para deixar claro para os outros discípulos também que Jesus havia perdoado Pedro, né? E ali Jesus perguntou, né? Jesus falou para Pedro: cuida das minhas ovelhas. Quem são as ovelhas de Jesus? Pensei um pouquinho aí. Quem são as ovelhas de Jesus que ele estava pedindo para cuidar? Será que Jesus tinha um monte de ovelha lá que deixou um rebanho de ovelhas para os discípulos cuidarem? Não, né? Essas ovelhas ali que Jesus estava se referindo são as pessoas que não conhecem a Ele, ou são os novos na fé, aquelas pessoas que estão conhecendo ainda Jesus. Então era desses que Jesus estava pedindo para Pedro cuidar, né? E o que significa então cuidar das ovelhas? Jesus estava pedindo para Pedro ensinar a palavra de Deus, né? Ensinar a Bíblia para essas pessoas que não conheciam a Jesus, falar do amor de Jesus, falar tudo que Pedro havia vivenciado com Jesus. Então isso é que era cuidar das ovelhas, né? Cuidar das ovelhas de Jesus era ensinar a Bíblia para as pessoas que não conheciam. Pode cortar. Agora nós iremos ter então a parte prática, onde vamos passar algumas situações e os alunos devem fazer positivo quando a pessoa teve uma atuação positiva e negativa quando ela teve uma atuação negativa, ok? Antes disso eu vou ler o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, os primeiros versos, que dizem o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então nós vamos ver aqui nessa atividade prática se as pessoas tiveram amor ou não, ok? Então a primeira história é a história da Sabrina. A Sabrina, ela frequenta a escola adventista, está na 3ª série, e ela vai muito bem na matéria de religião. Ela sempre tira nota máxima e ela é uma aluna exemplar do colégio. Só que aí apareceu um aluno novo que chegou no colégio na metade daquele ano. E a Sabrina começou a fazer piadas, porque esse menino ele errava, chegava na aula de religião, o professor perguntava e ele quase nunca sabia, né? E aí ela ria porque eram perguntas fáceis, como por exemplo, quem matou Abel? Ela não sabia dizer que era Caim. E aí então ela ria, caçoava e fazia bullying com aquele amigo novo que acabara de chegar no colégio. Alexandre, a atitude dela foi positiva ou negativa? Negativa, muito bem. Vocês aí vão respondendo também, né? Vocês acham que foi positiva ou negativa a atitude da Sabrina? A primeira é negativa. A segunda situação é a seguinte. Aldo diz que é cristão e ama Jesus. E o Aldo tem um irmãozinho chamado Eric, que é o irmão mais novo. E o Eric quer sempre brincar com o Aldo, que é o irmão mais velho. E o Eric quer ir também, quando o Aldo sai para brincar com os amigos dele, o Eric quer ir junto. Só que os amigos do Aldo não gostam do Eric, porque o Eric é menor e não gostam quando ele vai junto. E ficam dizendo assim, não, vai para casa, tu é muito pequeno para estar andando com a gente. E aí então Aldo, quando viu que o irmão teria que ir embora, porque os colegas não queriam que ele ficasse, Aldo saiu junto, foi junto com o irmão dele e foi para casa. E aí eles brincaram em casa. Aldo fez várias atividades ali para entreter o Eric e brincar com ele. A atitude de Aldo, será que foi positiva? Sim, muito bem. Aldo, então, protegeu o irmão dele, né? Ajudou o irmãozinho dele, porque o irmãozinho dele queria brincar também, só que não estavam deixando. A próxima situação é da Milene. Milene gosta de ajudar sua professora da escola sabatina, ela recepciona as visitas, recolhe oferta e ajuda bastante na classe da escola sabatina. Mas quando chega em casa, no domingo, ela não quer ajudar os seus familiares, né? Então tem algumas tarefas ali que os pais dela pedem a ela, como limpar a casa, limpar o quintal, cortar a grama. Mas daí isso aí ela não faz. Só que na igreja ela sempre ajuda. Você acha que a atitude dela é positiva? Negativa, né? Tem que ajudar também em casa, não só na escola sabatina. E a última situação aqui que iremos analisar é a de Jonas. Jonas diz o verso para decorar a cada sábado na escola sabatina, fica sentado silencioso na hora do culto, ouve o sermão, e ele gosta de nadar numa piscina que fica perto da sua casa. Aí um dia eles estavam brincando de vôlei dentro da água e o time dele perdeu. E Jonas então ficou tão bravo que foi lá e afogou um dos garotos do outro time, foi lá e deu um caldo, né? Botou a cabeça do guri dentro d'água. Será que Jonas está tendo uma atitude positiva? Negativa, né? Muito bem, então essas situações aqui que foram colocadas é para a gente ver que quando a gente tem amor, quando a gente faz as coisas por amor, esse amor ele aparece nos nossos atos, nas nossas atitudes. E algumas dessas crianças ali que a gente citou tiveram amor em sua atitude, outras não, né? Então não adianta a pessoa ir para a igreja, orar, ajudar, recolher oferta, recepcionar as visitas,
mas chegar em casa e fazer as coisas erradas, porque não tem amor no coração, ok? Será que é suficiente a gente dizer que ama Jesus? Será que é suficiente eu dizer assim, eu amo Jesus? Só isso é suficiente? Não, né? Por quê? Porque a gente precisa ter amor no coração. E quando a gente tiver amor no coração, a gente vai fazer as coisas da maneira correta, né? Não vamos apenas dizer que amamos a Jesus da boca para fora, mas a gente vai ter as atitudes que Jesus quer que a gente tenha, né? Que a gente vai ter amor no coração. Quando entregamos o coração a Jesus, Ele nos ajuda a fazer as coisas para Ele. E ajudar a cuidar dos outros é uma dessas coisas. Então, quando a gente ajuda a cuidar das pessoas mais necessitadas, das pessoas carentes, das pessoas de um amiguinho que seja mais fraco na escola, né? Toda vez que a gente ajuda os outros, a gente está fazendo uma coisa que Jesus quer que a gente faça. E a gente serve a Deus quando cuidamos uns dos outros. Então, é tarefa nossa como cristãos cuidar do nosso semelhante, dos nossos amigos, cuidar dos nossos irmãos. E esse é o objetivo dessa lição. Devemos aprender a amar uns aos outros e cuidar das ovelhas de Jesus, que são as pessoas que ainda não conhecem a Ele, que são aquelas pessoas que ainda não ouviram falar sobre o amor de Deus, não sabem, não conhecem a Bíblia, nunca ouviram falar uma história da Bíblia. Então essas pessoas nós que conhecemos, devemos atingir, né? Devemos falar do amor de Jesus para elas. Agora o Alexandre então vai fazer uma oração para encerrarmos essa nossa escola sabatina. Vou convidar a todos para fecharem seus olhinhos para o Alexandre orar. Querido Deus, obrigado por esse dia, que todos nós estamos bem e que cuide de todos nós. E que hoje tivemos um dia bem legal, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Elisa. E agora a Elisa e o Alexandre vão ensinar a fazer um barco como atividade da semana. Esse barco de papel que eles vão ensinar vocês a fazer tem a ver com a lição dessa semana, que foi a pesca, né? Jesus, então, a história que a gente estudou, de que os discípulos estavam pescando e Jesus chegou ali para falar com eles. Então, eles vão ensinar vocês a fazer esse barquinho e vocês ficam com essa atividade, então, durante a semana, de fazerem um barco de papel, tá bom? E nos vemos aí em breve, ou na igreja, ou, de repente, em outra atividade online. Agora nós vamos fazer uma atividade sobre dobradura de papel. O material é uma folha de papel. Então vamos começar. Primeiro, dobre a folha ao meio. Depois, vire ela para cá. E dobre duas pontinhas. Depois você vai ver que estamos com isso. E você vai pegar essa parte e dobrar uma para cada lado. Uma primeiro para esse e depois uma para o outro. Depois você vai pegar e abrir como fosse um chapéuzinho. Até ficar uma folha reta. E certifique que as pontas estão uma embaixo da outra. E depois vire essa ponta para cá e essa ponta para o outro lado. Abra de novo como fosse um chapeuzinho.
Agora chega a parte para finalizarmos e mostrarmos o que formou. Pegue as duas pontas e puxe. E depois você deve dar uma achatada no barro. Essa foi a dobradura de hoje. Até mais!